E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de oscilações. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloco de massa mzão, capaz de deslizar com um atrito desprezível sobre um trilho de ar horizontal, está preso a uma extremidade do trilho por uma mola de massa desprezível e constante elástica K, inicialmente relaxada. Observe a figura ilustrada no quadro. Uma bolinha de chiclete de massa mzinho, lançada em direção ao bloco com velocidade horizontal vzinho, atinge-o no instante t igual a zero e fica grudada nele. Ache a expressão do deslocamento x do sistema para t maior do que zero. Para resolver o exercício, eu vou começar recorrendo ao princípio de conservação do momento linear na colisão inelástica entre mzinho e m grande. Com isso, eu consigo determinar a velocidade do conjunto mzão mais mzinho imediatamente após a colisão. Essa velocidade será a velocidade inicial do conjunto no movimento harmônico simples subsequente. Sendo assim, eu começo escrevendo o quê? O momento linear inicial do sistema é igual ao momento linear final do sistema. Antes da colisão, apenas a massa mzinho possui momento linear, portanto nós temos mzinho vzinho e isso é igual. Após a colisão, imediatamente após, nós temos os corpos grudados, portanto a massa do conjunto é mzão mais mzinho vezes a velocidade do conjunto. Sendo assim, essa velocidade fica dada por mzinho vzinho sobre mzão mais mzinho. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora analisar as forças que agem no conjunto mzão mais mzinho em movimento. A força de atrito é desprezada. Sendo assim, nesse conjunto estão atuando a força peso, orientada verticalmente para baixo, a força normal, orientada verticalmente para cima, e a força elástica que surge devido à compressão da mola. A força peso é anulada pela força normal. Sendo assim, a força elástica é a força resultante no conjunto mzão mais mzinho. Logo, de acordo com a segunda lei de Newton, eu posso escrever que a força resultante no conjunto é a força elástica. A força resultante é dada pela massa do conjunto vezes a aceleração adquirida. A aceleração em certo instante t do movimento é dada pela derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t. Observe que o conjunto se move na direção do eixo x, justificando x dois pontos. Isso é igual à força elástica. A força elástica é uma força de restituição, portanto, ela é dada por menos a constante elástica da mola vezes o deslocamento do conjunto medido a partir da posição de equilíbrio, tomada aqui como a origem do meu sistema de coordenadas. Esse deslocamento, a partir da origem O, é justamente a deformação x da mola. Muito bem? Sendo assim, nós temos que m grande mais mzinho, x dois pontos, mais kx é igual a zero. Vou dividir todos os termos pela massa do conjunto, portanto, x dois pontos mais ômega ao quadrado x é igual a zero, em que ômega ao quadrado é igual a constante de mola K sobre mzão mais mzinho. Essa equação diferencial nós já conhecemos. Ela é a equação que traduz o movimento de uma partícula em um oscilador harmônico simples e, portanto, nós já sabemos a solução dessa equação diferencial. Eu posso, portanto, escrever de forma geral que a posição x do conjunto vai variar com o tempo t de acordo com a amplitude A, uma amplitude A do movimento que multiplica o cosseno da frequência angular ômega vezes t mais um ângulo de fase inicial φ. Já a velocidade em certo instante t, dada pela derivada da posição x em relação ao tempo t, é igual a menos a vezes ômega vezes o seno de ômega t mais φ. Muito bem?
Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas. Para determinar agora a amplitude do movimento e o ângulo de fase inicial, eu preciso recorrer às condições iniciais desse movimento. Perceba o seguinte: no instante t igual a 0, imediatamente após a colisão, a posição ocupada pelo conjunto é a origem do meu sistema de coordenadas. Já a velocidade do conjunto, nesse instante, é mzinho vzinho dividido por m grande mais mzinho. Portanto, eu vou recorrer a essas duas condições iniciais na determinação da amplitude e do ângulo de fase inicial. Então vamos começar com a equação da posição. No instante t igual a 0, x é igual a 0. Portanto, a vezes o cosseno de φ é igual a 0. E ao mesmo tempo, nós temos que, no instante t igual a 0, menos a vezes ômega seno de φ, então menos a vezes ômega seno de φ é igual à velocidade dada por mzinho vzinho sobre mzão mais mzinho. Muito bem? Bom, a partir da primeira igualdade, vemos que a amplitude é diferente de 0. Logo, para que essa igualdade se verifique, o cosseno de φ tem que ser igual a 0. E, portanto, o cosseno de φ é igual a 0 quando φ é π sobre 2. Muito bem? Levando este resultado na igualdade abaixo, a gente obtém que menos a vezes ômega vezes o seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, menos a vezes ômega é igual a mzinho vzinho sobre m grande mais mzinho. Logo, a amplitude desse movimento fica dada por... Então, nós temos aqui menos mzinho vzinho sobre ômega que multiplica mzão mais mzinho. Muito bem? É claro que a amplitude A é dada pelo módulo dessa expressão. Muito bem? Agora, levando esses resultados, considerando aqui o sinal obtido nessa expressão, na equação do movimento, a gente obtém, enfim, que x em função do tempo t é igual à amplitude A dada por menos mzinho vzinho sobre ômega, que multiplica mzão mais mzinho, vezes o cosseno de ômega t. Perceba que ômega eu já sei determinar. Então, nós temos o cosseno de ômega t mais φ, que é justamente π sobre 2. Agora, vamos desenvolver o cosseno desse arco duplo. O cosseno de ômega t mais π sobre 2 é igual ao cosseno de ômega t vezes o cosseno de π sobre 2. É zero, porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Agora nós temos menos o seno de ômega t vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, portanto, a gente obtém o negativo do seno de ômega t. Consequentemente, levando este resultado na expressão acima, a gente obtém que a posição do conjunto varia com o tempo t de acordo com a seguinte expressão. O cosseno de ômega t mais π sobre 2 é menos o seno de ômega t, portanto, x de t é mv dividido por ômega, que multiplica mzão mais mzinho vezes o seno de ômega t, em que ômega é a raiz quadrada da constante elástica da mola sobre mzão mais mzinho. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Nós podemos ainda determinar a expressão da velocidade v em função do tempo t. Perceba que
A velocidade instantânea, V, fica dada por menos A vezes ômega. Portanto, menos A vezes ômega nos dá mv sobre m grande mais mzinho. Eu vou simplificar ômega nesse produto. Vezes, então agora nós temos o seno de ômega t mais φ, em que φ é π sobre 2. Vamos desenvolver o seno desse arco duplo. Então nós temos o seno de ômega t vezes o cosseno de π sobre 2, portanto esse termo é nulo, mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de ômega t. Isso é justamente o cosseno de ômega t. Você pode comprovar esse resultado também fazendo a derivada da posição x em relação ao tempo t. Vamos agora verificar se as expressões são condizentes com os dados iniciais. Note o seguinte: no instante t igual a 0, x é igual a 0. Portanto, seno de 0 é 0, 0 vezes este termo nos fornece x igual a 0, como era de se esperar. No instante t igual a 0, o cosseno de 0 é 1 e, portanto, a velocidade inicial é justamente mzinho, vzinho sobre m grande mais mzinho. Com isso, eu encerro este exercício. Até a próxima.